Quando a gente está falando de Agile, a gente está falando de pessoas, está falando de colaboração e tudo mais, há mais ou menos uns 20 anos atrás, ou até um pouco menos, o pessoal criou aqui essa historinha. Na verdade, não, desculpa, o Scrum foi criado há 20 anos atrás, essa historinha foi criada há 10 anos atrás, que é uma história que fala um pouquinho de comprometimento. Né? Então, a galinha chega para o porco, né, e fala: ei, porco, acho que a gente deveria abrir um restaurante. O porco fica meio desconfiado, né, e fala: não sei não, qual seria o nome? Aí a galinha fala: bom, que tal o pernil com ovos? Na hora já recusa, né, não, não, obrigado, né, eu estaria comprometido, enquanto você estaria apenas envolvido, tá? Então, na verdade, a galinha queria abrir um restaurante que vai ter que arrancar a perna do porco, né, para poder fazer, enquanto ela só vai botar o ovo ali, tranquilamente, né, e não vai morrer com isso. Então, ela acaba ficando envolvida só enquanto o porco está completamente comprometido. E em desenvolvimento de software, a gente acaba tendo também bastante esse cenário, tá? Por exemplo, quando o seu gerente determina todas as tarefas que tem que ser feita e deu o horário dele e fala: olha, fica aí, se vira aí. Ou seja, eu tomo a decisão como gerente, mas delego toda essa responsabilidade do ônus da decisão para a minha equipe. Ou seja, nesse caso, o gerente está só envolvido, ele não está comprometido de fato com aquilo que ele está fazendo, ok? Então, o Agile começou mais ou menos em 2001, né, quando uma série de profissionais renomados de TI, Kent Beck, uma série de pessoas, Martin Fowler e tudo mais, assinaram na época o Manifesto Ágil, tá? Então, o Manifesto Ágil, o que é esse Manifesto Ágil, né? Eles criaram um artefato que serviria como um guia, tá? Se vocês forem analisar aqui, eu não sei se todo mundo está conseguindo ler, mas o Manifesto Ágil, ele não é um manual de regras para você seguir, levar um estatuto para você levar para sua empresa e seguir passo a passo. Não, você vai ver que ele é uma coisa bastante abstrata, né? Você pode interpretar isso aqui de diversas maneiras, e o mercado tem feito isso, a indústria tem feito isso, tá? Que, na verdade, quando eles criaram isso, eles escreveram lá que eles estavam descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo-os nós mesmos, né? E ajudando os outros a fazer. Né? Através desse trabalho, passamos a valorizar o quê? Aqueles valores que a gente mostrou lá atrás, tá? Que indivíduos interação entre eles, mais do que processos e ferramentas, ou seja, às vezes a gente está muito apegado ali de ter que lançar, reportar o bug naquela ferramenta de bugs, porque a ferramenta é extremamente importante, mas a gente acaba esquecendo que às vezes a pessoa não lançou, não foi nem por maldade, ela não lançou porque ela estava muito engajada em resolver aquele bug. Então, à medida que a gente coloca o processo e a ferramenta na frente da pessoa, né, a gente vai acabar gerando uma insatisfação nela. Né? A gente vai acabar deixando essa pessoa desmotivada. E quando a pessoa está desmotivada no projeto de software, não é muito legal para ninguém, né? Porque ela acaba não produzindo da maneira como ela poderia produzir, às vezes conscientemente ou até inconscientemente, tá? O software em funcionamento, mais do que documentação abrangente. O que seria isso? Muitas vezes a gente quer fazer toda a especificação do software antes de começar o projeto, né? Então a gente está ali documentando todos os detalhes. Alguém aqui já viu isso? Já passou por isso? Um projeto que tem toda a especificação de todos os detalhes, todos os campos, os tipos de cada campo, como eles têm que interagir entre eles, mas, na verdade, a gente acaba tendo tanto papel, e esse papel, ele deteriora com o tempo, né? Não o papel em si, né? Mas o que tem escrito ali naquele papel, aquilo muda com o tempo. Porque, como a gente disse, em contexto complexo, você não tem como presumir a relação causa e efeito. Tá? Então, mais importante do que toda aquela documentação, toda aquela papelada, é a gente ter o software realmente funcionando. Tá? A colaboração com o cliente, mais do que negociação de contratos, foi o que a gente falou agora há pouco. Às vezes a gente fica também muito focado no papel, no que está escrito, e a gente acaba se desligando um pouco em satisfazer o cliente, né? E responder a mudanças, né? Mais do que seguir um plano, que seria estar relacionado também a todas as vertentes aí no desenvolvimento de software. Por exemplo, tanto da abordagem que vai usar para desenvolver o software, por exemplo, vamos começar usando Scrum, é um framework para implementar Agile. E com o tempo a gente vê que o Scrum já
não faz mais tanto sentido, e aí a gente passa para um Kanban. Existem pessoas que às vezes se sentem muito apegadas com aquela prática, então ela acaba resistindo bastante a mudar. Ou se a gente for tirar um pouco dessa parte de processo de Agile e for trazer mais para o âmbito da orientação a objeto, da arquitetura de software, é aquilo que eu falei da arquitetura emergente. A princípio, a gente define uma arquitetura e depois ela pode mudar, né? Então, a gente não precisa necessariamente seguir aquilo ali para o resto da vida, tá? A gente tem que ver realmente a nossa necessidade naquele momento e resolver aquela necessidade da melhor forma possível. Então, pessoal, até agora aqui o que a gente falou, as coisas são bastante abstratas, né? E a gente para pensar, eu acho que a gente programador, nós da área da computação, a gente está sempre procurando uma fórmula, né, uma coisa mais concreta para lidar com aquele problema, né? E, como eu disse, com problemas complexos, nós temos soluções complexas, né? Então, o Agile, se eu pudesse mostrar para vocês, ou tentar desenhar para vocês o que seria o Agile, eu acho que seria bem essa figura aí. Né? Uma figura em que a gente tem pessoas, nós temos simplicidade envolvida, nós temos manifestos, entregas frequentes, escalas de tempo, prioridades mudando ao tempo todo. A gente, às vezes, tenta definir uma prioridade, né? Por exemplo, esse mês agora, vamos supor que se a gente fosse uma equipe de software, estamos desenvolvendo software junto para o mesmo cliente. A prioridade desse cliente hoje vai ser uma, e pode ser que ao final do mês essa prioridade já tenha mudado. Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo lidando com essas coisas, né? Sempre pensar também no desenvolvimento de software sustentável, né? Tem que ser algo que as pessoas, claro, têm que entregar o máximo de valor possível, mas que elas não precisem ficar se matando, fazendo horas extras, e, enfim, uma coisa que não é muito sustentável, né? Então, por exemplo, eu mesmo já participei de um projeto em que, no primeiro mês de projeto, eu precisei fazer 140 horas extras, né? E depois meu chefe falava para mim, o projeto deu super certo, e eu falava, cara, não deu certo, né? A gente trabalhou o dobro, então se a gente trabalhou o dobro, não deu certo, né? Alguém teve um prejuízo com isso, né? Alguém não dormiu, né, para esse projeto sair. Então, isso não é sustentável. Então, o que o Agile tenta trazer são abordagens mais sustentáveis para fazer entregas interativas e tudo mais, tá? E sempre visando a excelência técnica, o bom design. E bom design, quando eu digo bom design, pessoal, não é exatamente aquele design da cor, da tela, não. É o design realmente da solução, tá? Uma outra metáfora para explicar Agile, seria mais ou menos um jardim, né? Então, se você for ver, você não pode tratar todas as plantas exatamente da mesma maneira, né? Uma vai precisar de um pouco mais de sol do que a outra, uma vai precisar de um pouco mais de água que a outra, de repente o pH do solo para uma tem que estar mais ácido, para outra tem que estar mais alcalino, e se a gente for parar para pensar, o Agile ele funciona exatamente assim também como o desenvolvimento de software, né? A gente não tem uma fórmula, a gente tem que tentar olhar para cada probleminha, para cada coisa que a gente quer resolver ou melhorar e ver como que a gente faz para lidar exatamente com aquela coisa, tá? Então, essa metáfora é bastante conhecida aí, até no desenvolvimento de software mesmo, que eu estou trazendo ela aqui para o Agile. Bom, e quando a gente tenta ser muito previsível, que a gente tenta prever a relação causa e efeito que vai ter no nosso projeto, bom, eu vou botar 3 recursos aqui, vou botar cada um trabalhando 8 horas por dia e vou precisar de, sei lá, 400 horas de software e no final eu vou atender o teu problema. Se a gente for ver, na verdade, essa abordagem ela não funciona muito bem, tá? Porque é difícil ter uma conexão entre a linguagem do cliente e a linguagem de quem está fazendo, né? Então, se vocês forem ver aqui no primeiro quadradinho dessa imagem, também é uma historinha, né? Que primeiro o cliente começa explicando, né, o que ele queria, né? O problema é que era um balanço, né? O cliente queria fazer um balanço. E ele foi tentar descrever isso para o desenvolvedor, né? Isso aqui serve bastante também para aquele cliente ou para aquele gerente que tenta o que você tem que fazer, e não somente o que você precisa fazer e por que você precisa fazer, ele foca no como. Então o cliente chegou aqui falando, bom, você amarra ali 2 cordas ali, coloca 3 madeiras ali e acho que vai funcionar, eu acho que é isso aí, né? Mas ele não é técnico para saber,
né? Ele não estudou exatamente isso. Alguns até estudam, né? Mas a maioria não. E aí, quando o líder de projeto, o gerente, foi explicar isso, como ele entendeu, na verdade, né? Foi amarrar uma corda de um lado de um galho, a outra do outro, né? E colocar um balanço ali no meio, ou seja, a coisa não funcionou, né? O cliente ainda não podia se balançar, né, ali na coisa. O engenheiro do software, o arquiteto, né, no caso, ele viu o problema, ele falou, cara, isso não vai funcionar, né? Ele falou, na verdade, você precisa separar os galhos aqui, sustentar a árvore para o balanço passar no meio, né? Ele falou, bom, agora vai funcionar, né? E ele passou depois, aqui no quarto quadradinho, tá? Na parte de cima ainda, ele passou isso para o desenvolvedor. É claro que o desenvolvedor pegou o entendimento ali do cliente, pegou o entendimento do líder e do engenheiro, e ele não conseguiu fazer, né? Todo mundo meteu o bedelho, não deixaram ele decidir, né? E aí foram fazer a entrega, né? Quando foram fazer a entrega, a gente tem aqui no quinto quadradinho, né? O vendedor do software, ele vendeu como se fosse o que o cliente queria e mais uma poltrona em cima, né? Ou seja, é um balanço com poltrona super confortável, é perfeito, né? E, na verdade, não era, né? Isso é um cenário que a gente vive bastante aí no desenvolvimento de software. E a gente for ver a documentação, né? A gente falou ali de documentação abrangente, que não era coisa interessante, mas também não é interessante também não ter nenhum tipo de documentação, né? Aqui o projeto não tem nada, né? Então, passaram para o pessoal de operações, o pessoal da infra lá, para instalar o software, ele foi lá, instalou, aí a gente está aqui agora no sétimo quadradinho, né? No sétimo quadradinho só tinha uma linha pendurada, o cara falou, cara, não tem software, sacou? Ele fez o que pôde fazer, saiu, encerrou o dia dele de trabalho, né? Aí depois o pessoal mandou a fatura para o cliente, né? E aí cobraram ele como se tivesse feito um parque de diversões, né? E pediram depois para o helpdesk dar suporte lá no software. O software deu problema. O helpdesk viu, olhou e falou, cara, não tem como mexer nisso aqui, né? Então passa ali a serra elétrica na árvore, né? Acaba com a árvore, agora acabou para todo mundo, né? Enquanto que, na verdade, o que o cliente queria mesmo, na verdade, era só uma corda amarrada numa árvore com um pneu para ele poder se balançar. Aquilo dali já entregaria o valor para ele,